E é curioso, é o paradoxo de desapego material versus o desapego de ideias, que esse até é o mais difícil, o desapego das ideias. Perfeito, se despedir de ideias. Isso aqui eu acho que eu não coloquei, mas caberia, viu? É porque eu lembro-me, curiosamente, uns amigos meus que começaram-se a desapegar de tudo o que era matéria, então lá praticamente em casa não têm nada, mas aquilo, eu tinha a sensação que eles eram apegados, até que por acaso fui fazer alguns outros cursos de desenvolvimento pessoal, e então o desafio era que o maior desapego de todos é realmente as ideias. Então não adianta nós não termos quase, por exemplo, bens materiais e tal, mas, por exemplo, eu só como aquela comida. As minhas ideias é que estão certas e os outros estão todos errados. Então a pessoa apegou-se à ideia, que ainda é pior, porque quando somar, o que é que nós levamos? As ideias. Não, muito bom. É a questão da autoconvicção, né? A gente tem aquela autoconvicção, às vezes, equivocada, e a gente mantém aquela convicção, aí entra a dogmática. O que é o dogma? O dogma é uma ideia que a gente não abre mão. Exatamente. Às vezes um mito que a gente não abre mão. Então são irracionalidades que a gente se apega e não quer. E justamente para a gente chegar no novo, a gente tem que, às vezes, vai ter que desconstruir ou vai ter que abrir mão dessa ideia antiga. Né? Nem sempre a gente consegue, vai ser um crescendo, né? Essa ideia vai ser uma continuidade da nossa antiga. Às vezes aquela antiga vai ter que ir para o espaço, dependendo do tema, né? Então é importante isso aí. A despedida de ideia também é interessante. Acho que caberia o número 26 aqui. O desapego da ideia. Eu lembro uma ideia. Nesse curso que eu fiz dou muito valor às pessoas com experiência de vida, né? Então uma amiga minha lá, já com 50 e tal anos, ela disse, sim, porque isto do caminho do desenvolvimento espiritual é cheio de armadilhas. É o quê? Armadilhas. Cheio de armadilhas. Porque a pessoa, não, agora encontrei o lugar certo, o sítio certo, onde já não preciso pensar em mais nada, aqui é que está tudo o que eu preciso para evoluir, não é? Então, mas está, é um naquele apego. Momento. Não, mas naquele momento. É a questão do time que eu falei. Exatamente. Isso que eu acho que a gente tem que aprender. Existe o time do apego correto. Não, naquele momento, naquela hora, está tudo ok. Mas o tempo passa. Exatamente. Se a gente às vezes fica muito estacionado aqui, já passou. E aí isso aqui começa a não ficar tão bom mais. Muito bem visto. E às vezes a gente se apega naquilo, não, mas Então, eu acho que é o que eu falei da dificuldade do time. Naquele momento é aquela pessoa certa, no momento certo, no lugar certo. Mas amanhã pode ser diferente, depois da manhã pode ser diferente. Aí as coisas vão mudando, aí são dinâmicas. E aí saber a hora, o time de que não, agora já tem que fazer outra coisa, já é outra coisa, já a situação é outra. Agora não, agora eu vou me mudar para Foz, agora eu vou me mudar para sei lá para onde. Então, isso que eu vejo que é a grande desafio. É a gente conseguir estar sempre no momento certo, na hora certa, fazendo aquela coisa. Não, sabe assim, saber despedir na hora certa, e aí agora a coisa nova, e aí, sabe, seguindo assim. Eu acho que esse que é a hora, não, agora é a hora de eu morrer mesmo, então fui, tchau, valeu, foi bom. Então, eu acho que a maturidade vai dando isso pra gente, até pra gente saber se poder ter essa maturidade, da gente decidir a própria hora da própria morte, né? Acho que isso vai ser bem lá na frente, né? Mais próximo do serenismo, pelo que eu entendo, se não é no serenismo. Daí dizer, não, agora então tá na hora, é isso mesmo. Então agora eu já fiz o que tinha que fazer aqui nessa vida, então vamos embora, agora o trabalho é outro. Então isso vai depender, tem que ter muita maturidade para isso não ser um suicídio, sim, uma questão natural ali, de um autocídio natural, né? Cosmoético, mas isso aí tem que ter muita maturidade, sei lá, como a gente falou, provavelmente é lá no serenismo que a gente vai ter essa lucidez. Mas esse é o ápice, né? É o máximo. Até a hora que o serenão, então, pensa bem, que ele vai despedir, olha que despedida, hein? Vai despedir de ter um corpo, você nunca mais vai ter um corpo, você vai virar consex livre, acabou, você não vai ter mais mão, foi. Não vou ter mais nariz. Não, parece simples, né? Mas a gente pensa hoje, como é que eu vou viver sem mão? Não, vai ter uma hora que o serenão, ele vai virar consex livre. E ele vai abrir mão, vai se despedir dessa vida de ter mão, de ter corpo. Ele vai ter que ir no banheiro, de abrir a mão. Abrir mão de abrir a mão, precedência da mão, né? Já fala, né? Não é? Então, é um hábito. Quantas pessoas morrem e ficam querendo comer, né? Não precisa mais comer, fica tranquila. Não, ainda quer comer, fica lá parapsicótico, tocando comida. Então, a gente ainda se apega a essas pequenas coisas, né? Então, as despedidas, elas são. Eu acho que essa que é melhor. A grande despedida, a despedida maxi, né? Despedir da mão da gente. Vamos agora viver
só como um pontinho no cosmos. Aí é o máximo. Adriana, Oi. eu queria te fazer uma pergunta. É aqui na parafotologia, segunda linha de cima para baixo, a exacerbação do cardiochakra. Queria que você falasse um pouquinho mais disso, não sei se é bem no contexto, mas que você explorasse um pouquinho para mim. Olha, o que é a exacerbação do cardiochakra? O cardiochakra é esse chakra aqui do coração, né? Então, tanto é que as pessoas falam, tem um aperto no peito, né? Quando tem algum sofrimento, alguma coisa, a pessoa já sente aqui, ó, um aperto no peito, que não é infarto, é coração, é a questão emocional mesmo, né? Aquilo dói. Então, e às vezes, quando tem um sofrimento maior, parece que tem uma faca aqui dentro mesmo. Às vezes, numa dessoma, alguma despedida mais traumática, né? A pessoa sente mesmo, relata sentir como se tivesse um treco aqui. Então, é o quê? É o cardiochakra, é esse chakra aqui que ele tem uma relação direta com as emoções. Então, às vezes, por exemplo, num ambiente desse, o próprio ambiente, por exemplo, num funeral, o holopensene, a tendência desse holopensene, tirando assim pessoas que sejam muito bem resolvidas, é ser um ambiente que tem uma exacerbação. Então, a gente já entra nesse ambiente, já sente na hora a questão do cardio, que não é seu, você vê que é do próprio ambiente. Então, porque a emoção, ela está à flor da pele. Então, como a gente fala, então na despedida, essas despedidas que não são bem resolvidas, né, que até a gente coloca no exemplo, né, a entendida e a incompreendida, essas despedidas incompreendidas, às vezes causam muito sofrimento. Então, a pessoa dói, ela sente mesmo, o cardiochakra fica alterado. Há uma alteração nesse chakra em função das emoções e da exacerbação das emoções com o tema. Tá?